Nós fomos criados desde a colônia, especialmente a partir do século XIX, como um Estado tendente à fusão entre o público e o privado. Lembrem-se que o quadro fundacional da independência dos Estados Unidos, a declaração ocorrida a 4 de julho de 1776, no segundo Congresso Intercontinental da Filadélfia, mostra um grupo de homens brancos, WASP, assinando um documento iluminista de influência de Locke, discutindo. E o nosso quadro fundacional, pintado um pouco antes do fim do Império, que está hoje no fechado Museu do Ipiranga, mostra um homem sozinho, dotado de um gesto passional, dizendo independência ou morte. O que significa que nós somos românticos, passionais, ou como diria meu grande inspirador, professor Sérgio Buarque de Holanda, somos cordiais. Cordiais não no sentido de afetivos, diz ele no livro de 36, Raízes do Brasil, mas cordiais no sentido de funcionarmos pelo coração, inclusive como somos passionais, como somos apaixonadamente intuitivos. O público e o privado são difíceis. Não há país do mundo onde não exista o registro da corrupção. A presidente da Coreia do Sul está presa. Não há país do mundo, mesmo o notável Japão, onde eu tive a oportunidade de ir algumas vezes, que não haja alguém implicado, inclusive políticos, empresários, implicado em corrupção. Mas lá se considera que essa corrupção é algo excepcional, fora do eixo, e não a norma, como foi dito aqui, certa vez, relativo a empreiteiras, que no Brasil não se constrói um muro, não se coloca um tijolo sobre o outro, sem que o sistema da corrupção seja acionado. Então nós não estamos falando de um fato universal, mas da naturalização de um fato que se torna parte estrutural e endêmica do sistema brasileiro. Da naturalização de um fato que faz um deputado que faz a coisa certa, no caso, na época, um ministro, que ele nos fale em narrativa tão envolvente, de que ao dizer não a um caso menor, porque convenhamos que um prédio em Salvador é menos que o total de atentados ao patrimônio que diariamente é feito no país, como o incêndio do nosso museu no Rio de Janeiro. Mas é um fato muito relevante, porque é uma engrenagem em um sistema em que a lei só existe para quem não tem acesso aos gabinetes. A lei só existe para quem pode sofrer o drama de ser um cidadão comum, enquanto que os cidadãos não comuns não têm da lei. Continuando então, só para pensar como funciona isso, tomemos a nossa bela bandeira que hoje mantém a estrutura do artista original. Quando Dom Pedro a encomenda a um francês, Dom Pedro pede que exista o retângulo, símbolo do masculino, e símbolo a cor verde da dinastia de Bragança, a última dinastia portuguesa. Pede que haja um losango, símbolo do feminino, onde haja a cor dos Habsburgo, e alguma pessoa em algum momento não preparou a aula e ensinou que o verde era nossas matas e o amarelo era nosso ouro. Alguém não teve tempo de estudar, aí diz, pegou. E isso é repetido como se em 1821, data da encomenda, alguém fosse pensar em preservação de matas ou valorização disso. Bem, mas esse não é a questão importante. 2 produtos primários, 2 commodities, o tabaco e o café. O tabaco tradicional, o café em ascensão naquele momento. Mas eu quero que as senhoras e os senhores centralizem que a bandeira do Brasil diz: esse país é Bragança, associado a Habsburgo e a Leopoldina, ele é agroexportador, ele é português pelo orbe português e a coroa da Cruz de Cristo, e finalmente ele tem a minha coroa imperial, depois transformado uns anos depois, essa conformação da bandeira. Ora, a bandeira não diz como os Estados Unidos, somos 13 listras iguais e alternadas, ou somos 13 colônias que se uniram para formar um país sem nome, inclusive Estados Unidos da América, não tem nem nome, pega o nome do continente. Nós, com o nome de um produto como a Argentina, nós, com o nome de um produto, fazemos um país em que a figura de Dom Pedro se torna pré-existente ao pacto político. E quando recebe a comissão de deputados da nossa primeira e não concluída Constituinte de 23, substituída depois pela Constituição imposta de 25 de março de 1824, ele diz: eu a jurarei se ela for digna de mim e do Brasil.
Ou seja, a minha figura, o poder moderador, que Benjamin Constant falava na França, pré-existe a nação. A minha figura de ministro de Estado, vou pensar uma história fictícia, a minha figura de ministro de Estado é suficiente para que o apartamento seja conveniente para mim. Pega uma história fictícia que me ocorreu agora. Ou seja, minha necessidade imobiliária se impõe ao estatuto jurídico, à visão técnica, ao patrimônio histórico e essa igrejinha colonial que está aí. Mas o importante é que eu tenha lugar. Depois nós soubemos, nessa personagem fictícia, por que o lugar amplo era tão importante na sua história. Significa uma tradição, e não uma acusação contra Dom Pedro, que tinha virtudes e vícios, uma tradição de que a minha figura se impõe ao que existe. A minha figura é mais importante do que existe. Vamos pensar nessa figura, que é muito curioso, que eu acabara de dar uma palestra inteira num escritório de direito sobre origem da corrupção no Brasil, e vi um filme que retrata também o ministro Moro, e o filme narra primeiro depoimento de um diretor de uma estatal do petróleo, o filme é fictício, também de uma estatal de petróleo, e perguntam a ele, quando começou isso? E ele cita o homem que eu tinha acabado de citar no escritório, lá em São Paulo, Elias Antônio Lopes. Antônio, na verdade, é português, teria que ser outro acento, mas atualizo. Elias Antônio Lopes é um traficante luso-brasileiro. O poder no Brasil, desde a colônia até hoje, sempre esteve muito ligado ao tráfico, na época de escravos. Elias é um poderoso homem que construiu numa terra que havia sido dos jesuítas até a sua expulsão, construiu um palacete, construiu uma grande mansão, e quando Dom João aportou ao Brasil como príncipe em 1808, ele fez parte daquele esforço da elite fluminense de ascendência lusitana de achar lugar para 15 mil parasitas que se deslocavam para a capital do país. E deu a ele a sua casa desinteressadamente, num gesto de generosidade cristã. E Dom João, príncipe regente, retribui a ele dando-lhe o hábito da Ordem de Cristo, muito importante no jogo de relações daquele momento. Deu a ele um cartório em Paraty. Na época os cartórios eram uma moeda de troca política. Vocês não vão lembrar disso, mas confiem no historiador. E deu a ele um cargo permanente na então cidade de São José del Rei, não São João, não confundo como nos jornais me corrigem, eu escrevo São José, eles corrigem, põe São João, atual Tiradentes, o cargo de, se não existia esse título, mas seria de prefeito permanente da cidade, ou seja, capaz de recolher muitos impostos. Começa aqui não, mas aqui fica visível a associação entre capital privado, entre iniciativa privada e Estado, em que o capital privado, dado um mercado fraco e outros motivos, ele se associa ao Estado na obtenção de privilégios, para garantir a esses capitais privados uma associação criminosa que nunca deixou de existir, que nunca cessou. Ou seja, associação entre economia e política, entre iniciativa privada e política. Conrado Caligares escreveu um texto ao chegar ao Brasil e relançou ano passado, Hello Brasil, e ele usa um conceito lacaniano, que é o conceito de gozo lacaniano, e ele fala que nós temos esse diálogo forte no Brasil entre goza Brasil e muda Brasil. E que aqueles que entoam muda Brasil é porque não estão gozando, ou seja, obtendo benefícios. Isso. E que uma vez que o muda Brasil assume o poder, ele passa a gozar o Brasil. E logo em seguida, o goza Brasil se transforma em muda Brasil. E ele comenta exatamente entre o colono e o colonizador o esforço que o surpreendeu como italiano, o esforço das pessoas em enfatizarem esse benefício pessoal. E sendo que o Conrado não vem de um país notável pela lisura, pelo menos naquela ocasião. Então é essa questão teórica que um grande fundador da antropologia, aparentado ao fundador da sociologia francesa, Durkheim, que escreveu num livro sobre o ensaio sobre o dom, forma e razão da mudança nas sociedades, nas sociedades arcaicas, em que ele trata com o dom, doação, pega um conceito indígena potlatch e tenta estudar antropologicamente por que do presente. Ora, vamos aplicar ao caso como convém ao meu caráter de professor. Se eu recebo do deputado o benefício de ignorar a lei, eu me torno devedor dele.
E ao me tornar devedor dele, na próxima que ele pode precisar, próxima eleição, próximo problema, ele me beneficiará. E nessa troca de potlatch, como diria Marcel Mauss, ou seja, nessa troca existe um desafio. É uma política de mútuos benefícios. E quando eu lhe dou um presente que excede sua capacidade de retribuir, eu consigo o controle total, como ele estudou entre tribos da Polinésia. Então, teoricamente, um homem que dá uma joia muito acima da capacidade de compra a uma mulher, ou uma mulher que dá um presente ao homem acima da capacidade de compra dele, está comprando com o presente a pessoa. E não poder retribuir é muito importante nesse caso. Esse é o caso que, se vocês pensarem, vou ressuscitar uma figura falecida há pouco. Durante algumas vezes, o deputado Paes de Andrade foi presidente do Brasil no governo Sarney, em função da inexistência de uma vice-presidência. E em uma vez específica, dia 25 de fevereiro de 1989, assumindo a presidência, ele colocou todo o ministério praticamente, na época maior do que hoje, dentro de um avião e desembarcou em Mombasa, no Ceará. E lá levou todo o ministério, assinando convênios, entregando benefícios à cidade, cidade que por coincidência era sua base eleitoral e sua cidade natal. Discurso oficial do deputado: estou interiorizando o Brasil, estou levando o apoio ao Nordeste tão esquecido. É verdade, o Nordeste é esquecido. Mas o que está por detrás disso é um agrado no qual comenta o Caligares no seu livro Hello Brasil, no qual eu tenho que fazer isso porque eu sou presidente. E se eu sou presidente, eu tenho que ir à minha cidade e tenho que dar aos meus eleitores uma amostra do meu poder, porque esse poder é parte do processo do Goza Brasil, conceito lacaniano. E se eu não fizer isso, eu perco eleitores. E aqui vem a parte incômoda do que eu digo há mais de uma década. Infelizmente, a corrupção no Brasil tem como primeira característica ser ambidestra. Ela é de direita e é de esquerda. Segundo dado inconveniente, ela não é localizada apenas em um governo corrupto diante de uma sociedade impoluta, onde eu tenho debates enormes aqui com outros amigos. Mas ela faz parte de um jogo no qual esse eleitor espera que o seu político traga à sua cidade um benefício específico, que pode ser: libere meu apartamento em Salvador, ou pode ser: traga para minha cidade porque você nasceu aqui, não importa que haja uma outra região, e nem que esse auxílio talvez não seja tão interessante, importa que eu seja beneficiado. Aí eu quero gozar de novo do texto do Hello Brasil. Seria o homem cordial, pensaria o mestre Sérgio Buarque de Holanda, seria aquela execução da característica passional brasileira, incapaz de assumir a subjetividade do Estado, porque o Estado é uma abstração. É uma reunião de poderes, mas o Estado é uma abstração. Como dizia Maria de Fátima da novela, não me venha com princípios, com ética, com moral. Não me venha com nhen. Eu quero saber quanto eu ganho esse respeito. Então, se naquele momento de redemocratização, que a novela Vale Tudo se insere, havia uma dúvida, afinal, nós tínhamos ido às ruas pelas diretas já. Nós tínhamos ido às ruas pelo restabelecimento do Estado Democrático de Direito. E ele veio e a sua resposta foi Sarney. E 5 anos depois, fomos às ruas também pelo restabelecimento das eleições diretas, e a resposta foi Collor. Se nós não entramos naquele ciclo que minha avó advertia: não troca de marido, esse ronca, o outro pode bater. Então fica com o que você tem, porque pode ser pior. Já que estamos citando avós, deputados, ficar com a minha avó luterana, muito prática, muito direta, né? É o que tem, homem é tudo igual, facilita muito a escolha. Então é isso. Seria o homem cordial? Seria o homem cordial do mestre Sérgio Buarque, tão criticado por alguns que entenderam que cordial significava simpático? Não, cordial é o trânsito de São Paulo no fim da tarde, em que alguém mata porque o outro cortou sua frente, ou fecha o cruzamento porque a minha necessidade passional, subjetiva e afetiva se sobrepõe ao público, coisa que eu não consigo explicar para estrangeiros. Há um amigo alemão que eu trouxe ao Rio de Janeiro. Ele olhou uma banca de jogo do bicho e perguntou: o que é isso? Eu expliquei: o jogo do bicho. Ele perguntou: é ilegal, é crime? Eu disse: não, é contravenção. Muito importante essa distinção como filho de advogado. É contravenção. Ele disse: a polícia sabe? Eu disse: há uma chance expressiva
Diz, mas pode? Eu disse, não, não pode. Mas está aí, está. Eu não consigo explicar isso. Talvez seja a fraqueza do meu alemão a esse respeito, né? Em São Paulo, há uma outra expressão que toca nesse cordial. Nos cruzamentos, na Alameda Santos, por exemplo, com as ruas que cruzam a Paulista, está escrito, é proibido fechar o cruzamento, óbvio. E por cima um advérbio, é expressamente proibido em vermelho. E a pergunta dos meus amigos americanos pode ficar, mas expressamente é mais proibido do que proibido? Eu disse, com advérbio no Brasil é sempre mais forte. O governo de São Paulo fez uma lei há alguns anos proibindo menores de 18 anos de comprar bebidas de álcool. E um amigo também estrangeiro perguntou, antes podia? Eu disse, não, nunca pôde, desde o primeiro código do século XX, né? Não os códigos de 16, não de 1851, mas nunca pôde. E ele disse assim, então por que agora não pode? É porque agora não pode mesmo. Nós não somos um país possível de ser explicado para estrangeiros. Mas eu quero voltar a uma questão talvez de explicação e positivo. O poder familiar é a base do nosso sistema de confiança. Especialistas em história fluminense, fundadores de uma escola de interpretação que a gente classifica de antigo regime nos trópicos, professora Bicalho, professora Maria de Fátima Fragoso, professor, todos eles trabalham com a noção de formação de alianças familiares, de elites familiares, no qual o compadrio, ou seja, batizar o filho de um outro colega, é um gesto político. Ser padrinho é um gesto político. E o compadrio e a formação da família como sistema de confiança, aqui retratado pelos artistas franceses que mostraram esse cotidiano da escravidão, o compadrio se torna a única forma política palpável no Brasil. Ou seja, é errado, mas é da família. Assim são ou eram os Ascioli no Ceará. Assim eram os Seabra na Bahia. Assim eram os Cavalcante em Pernambuco. Como se dizia no século XVIII e XIX, meu amigo, muito cuidado em Pernambuco, ou se é cavalcante, ou se é cavalgado. A ideia de que, exatamente porque é meu cunhado, é meu genro, é meu tio, é meu afilhado, eu tenho um compromisso pessoal que se sobrepõe ao compromisso político. Então não se trata de destruir a família, pelo contrário, porque essas são famílias baseadas no poder e não no afeto. Mas se trata de separar o público de privado e entender que o valor da família é o da família e não o valor da política. Por isso, essa é uma grande questão no Brasil, porque aqui o nepotismo não é apenas um desvio, hoje proibido por lei. O nepotismo é uma prática histórica. Acontece em Roma, acontece na corte dos papas. Rafael Pinto, Papa Leão X, com 2 sobrinhos cardeais ao lado. O nepotismo no Brasil é uma visão de mundo. Em quem eu posso confiar? Um deputado estadual em São Paulo deu uma entrevista fascinante, eu adoro, porque às vezes, cansados no fim do dia, as pessoas dizem a verdade. Eu gosto muito de entrevista no início da noite, eles estão já completamente irritados, e aí às vezes escapa a verdade. Eles, flagrado tendo contratado a esposa e os filhos para o gabinete, eles dizem, mas não é cargo de confiança, eu confio na minha esposa. É um mérito familiar. Confiar na própria esposa é um mérito familiar, louvável. Mas ele sequer entendeu, e eu quero voltar a um caso também fictício. Em um determinado governo de um país que acabou o presidente sofrendo impeachment, havia um ministro do trabalho, fictício. Chamemos-o de Voldemort. Esse ministro foi flagrado levando o cachorro da família numa Kombi do Ministério do Trabalho ao veterinário. E quando a imprensa flagrou esse ministro fictício, ele se defendeu e disse, cachorro também é gente. Ele supunha que o ataque era a dignidade do animal. Ele supunha que a nossa crítica era um antropocentrismo canhestro. E não o fato que ele usou o carro público em horário de trabalho para favorecer um benefício pessoal, que seria, em outro caso fictício, você levar sua babá e seu cachorro de helicóptero para a praia. Por exemplo, também fictício. Mas o mais interessante é que o ministro não entendeu o que estava sendo criticado. Ele achou que o problema era o cachorro. Poderia estar ficando no mesmo plano zoomórfico a esposa ou a mãe do ministro. Mas estava um uso privado de um bem público. E o que é mais curioso, gente, que isso não é no Brasil um apanágio apenas do Estado brasileiro na sua fase democrática, mas por vezes no Brasil pessoas autoritárias
foram mais honestas que democratas, o que não é uma defesa do autoritarismo. Ao sair do seu gabinete de prefeito, Prestes Maia, indicado pelo Estado Novo para governar São Paulo, o motorista da prefeitura, diz o livro, a série sobre São Paulo, capital da solidão, o motorista da prefeitura o esperava. E ele diz, não posso, eu não sou mais prefeito. Ao final da cerimônia de posse, ele não era mais prefeito. Era um homem autoritário. E fez isso. Borges de Medeiros, no Rio Grande do Sul, governador reeleito de forma ilícita várias vezes no Estado, não levou para casa o telefone de ouro que a empresa telefônica havia presenteado pela concessão telefone, dizendo, foi dado ao governador e não a Borges de Medeiros. Logo fica no Palácio Piratini. Essa noção, infelizmente, não é que a democracia favorece a ética, mas ela possibilita que a não ética seja vista e punida. Haja vista que no passado brasileiro nós só tivemos até hoje, exclusivamente, gente que investigou ética da oposição. Ou seja, a ética não era uma postura a ser investigada como princípio, mas porque o governo anterior, como fez, por exemplo, o governo republicano sobre o último primeiro-ministro do Império, Afonso Celso, Visconde de Ouro Preto, como fez o governo de Getúlio sobre Washington Luiz e Prestes, o candidato vitorioso, mas que não assumiu, como fez o governo militar de 64 sobre Juscelino Kubitschek. Eu investigo a oposição, o derrotado, não o do meu governo. Isso é muito interessante porque é uma visão de mundo de fato. E é uma tradição escravocrata, afinal a frase definidora da nossa cultura seria, você sabe com quem está falando? Segundo meu colega Cortella, só possível em estágio final de Alzheimer. Quando você se esquece de quem é e tem direito a perguntar a alguém, você sabe com quem está falando? Como caridade a ser feito? Ora, é uma tradição escravocrata no qual o trabalho, a ética e a lei é para quem não tenha poder, para quem não tem essa capacidade. Será uma herança colonial de concentração de renda notável? Menos de 0,04% da população colonial tem bens de raiz? Ou seja, é uma questão de concentração de renda no qual se entende que a lei é uma forma de controle social e não um estatuto para gerenciar o atrito de toda a sociedade? Será a nossa elasticidade moral católica uma postura dominante em autores, principalmente de inspiração protestante, em que eu posso fazer o que eu quero, basta que eu me confesse? Depois eu digo, eu matei, eu fiz isso, porém, reze 2 Ave-Marias e 2 Pais Nossos, que você está perdoado. Aquilo que é a base da nossa moral seria isso? Ou é o conceito romano de coisa pública, aquele que Rui Barbosa reclamou na sua segunda candidatura à presidência, também derrotado, que a res pública, coisa pública, havia virado re privada. Essa reclamação é de 1919. Ou seja, é uma reclamação sobre a incompreensão. Uma repórter entrevistando usuários da Praça Roosevelt, recém-reurbanizada em São Paulo, entrevista skatistas que utilizavam corrimão e os bancos para manobras, danificando o equipamento público, e pergunta a ele, por que você faz isso? O skatista diz, mas isso é público. E a compreensão de que o público quer dizer de ninguém, que é oposta à compreensão correta de que o público é de todo mundo, logo responsabilidade coletiva, é que não existe. E nesse campo da ética, como prega o ato penitencial católico, peca-se por pensamentos e palavras, atos e omissões. Eu diria até que a omissão é o pecado principal da ética. Eu vejo ruim e não denuncio. Eu não faço, mas não deixo de fazer. Vamos dar um exemplo. Todos os brasileiros, acabei de assistir a um seminário bastante crítico ligado à esquerda sobre o tema. Mesmo nesse seminário, existe a ideia, matematicamente nossa previdência é insustentável. Ela é matematicamente insustentável. Tal como acontece em países da Europa, muita gente recebendo, pouca gente contribuindo, é uma pirâmide demográfica que é inviável. Todos acham que tem que haver uma reforma. É um consenso nacional. Agora, o dissenso nacional é quem é que deve pagar o preço da reforma. Todos devemos pagar, mas nós já somos uma categoria X, já castigada pelos governos. O Brasil tem jeito, que é o outro mudar. Isso que é essa questão. A exclusão do meu eu histórico do processo. Ou dizendo de uma forma
mais direta, a exclusão do meu esfíncter da reta. Tudo pode ser feito desde que o outro colabore, desde que o outro faça, porque o problema está no outro. Ora, há pilares contra a corrupção, a imprensa livre. Imprensa ruim é melhor que imprensa calada. Imprensa sensacionalista e até com viés ideológico é melhor que não imprensa. Historicamente, é melhor uma imprensa crítica, mesmo incômoda e às vezes até injusta, do que a situação da Venezuela. É melhor. Segundo dado, judiciário independente, peça central. Peça central que nasce muitas vezes de ações de governos que foram concedendo à Procuradoria ou outros organismos uma liberdade que acabou se voltando contra o próprio governo. E, finalmente, a Constituição Democrática de 88, e bastaria que, no nosso caso, se fizesse valer seu artigo 5º, lapidar, exemplar, extraordinário, um momento inspirado do prédio aqui do fundo. O artigo 5º da nossa Constituição, que deveria ser lido semanalmente, talvez junto ao hino nacional, sem nenhuma facção partidária. Ler o artigo 5º da nossa Constituição. Deveria ser estudado. E no nosso caso de servidores, porque também sou professor, ainda que não de dedicação exclusiva, da Universidade de Campinas, também o artigo 37, qual eu vou voltar. A grande questão que está contida nas 10 medidas propostas pelo ministro é a inclusão do eu. Sou eu a cara do ministério, sou eu que atuo. Não é o sistema, não é abstrato. Porque toda vez que eu abstraio é como a Maria de Fátima. É para retirar meu eu histórico, circunstancial e atribuir a um sistema. Só para as senhoras e os senhores terem uma referência, há 10 anos eu dava palestra de ética, não acontece mais, mas acontecia bastante, de alguém, um grande empresário, estamos implantando uma semana de compliance, temos uma semana de ética, vamos lançar o nosso código de ética, queremos uma palestra perfeita. Segunda proposta do empresário, dá para ser sem nota fiscal? Uma palestra de ética sem nota fiscal. A gente chama em filosofia de oxímoro, contradição em termos. E eu dizia, não dá. E a resposta era sempre a mesma. Mas o governo rouba, e a minha era, e o senhor também. Só que eu não mereço esse governo e o senhor merece. É tão lógico que é óbvio que se eu não der a nota fiscal, eu ganho mais. Mas isso que eu ganho a mais, ao invés de, não lembro na época, 27,5 pagar, não sei eu, as taxas, sou de humanas, tabuado do 8 é um mistério, mas eu ganho mais. Porém, eu vou abrir um flanco que, em primeiro lugar, me torna refém desse empresário. Porque garante o meu grande amigo, a quem tive a honra de traduzir, meus amigos são todos do século XVI, Shakespeare, Montaigne, meu grande amigo Etienne de la Boétie, que diz no seu discurso sobre a servidão, que o castigo, o prêmio do homem honesto é o amigo, e o castigo do canalha é o cúmplice. E por que que o cúmplice faz isso? Porque o cúmplice tem compromisso com ele, como diz a própria palavra cúmplice, e não compromisso com o outro. Ou seja, quando ele se sente em perigo, ele faz delação premiada. Etienne não usa a expressão delation premiada, mas é eu que estou colocando na boca do Etienne. Dessa forma, gente, a responsabilidade significa, sim, cobrar sempre do governo que existe e cobra impostos, e muitos impostos, para que seja o mais transparente e eficaz possível. Mas me perguntar como servidor e como cidadão, algo que a minha cidadania pré-existe ao meu caráter de concursado, o que eu faço parte nessa história. Então, dessa forma, onde o meu bem individual dialoga com o bem comum, para garantir o que é para Aristóteles na Ética Nicômaco, é a felicidade da polis, que se baseia na ética, e a ética forma a política. Para Aristóteles, política é a chave para a felicidade. Estranhíssimo, né? Mas para Aristóteles, política é a base da felicidade. Se eu não tiver boa política, eu não serei feliz, eu não terei atuação na polis. E por isso eu volto ao artigo 37 da Constituição, com tantos méritos e algumas questões que podem ser mudadas. O artigo 37 constitui esse acróstico de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que preexiste a todo serviço, notadamente ao serviço público. Ou seja, que tudo seja feito dentro da lei e sem passionalidade, ou seja, que eu não atenda ao pedido de um ministro, porque quebra a impessoalidade constitucional.
Ora, o ministro tem direito a contestar uma decisão do IPHAN. Basta entrar na fila de contestação, submeter com seus advogados, porque, obviamente, o IPHAN não é infalível como nenhum ser humano e nenhum organismo é infalível. Moralidade, a publicidade, tudo tem que ser claro, e a eficiência, porque nada adianta ser honesto se não for eficaz. Eu tive uma empregada, boníssima pessoa, que não fazia nada, mas nunca roubava. E eu elogiava e eu dizia: Maria José, eu te pago para não me roubar. E você não me rouba o dia inteiro. Eu chego, você está sentada, eu saio, você está sentada, e de fato nada desaparece, nada é transformado nessa casa. Nada é limpo, nada é passado, mas você é de uma honestidade exemplar. Não precisamos de pessoas apenas honestas. Precisamos de pessoas honestas e eficazes. Porque a honestidade em si é um elemento para eficácia, mas não é, eu não existo para ser honesto. Apenas a honestidade se caracteriza em mecanismo para eu atuar. Mecanismo para eu fazer algo. Levando às conclusões, eu não sou a pessoa mais romântica do mundo. Minha família diz que Jesus me ama porque não convive comigo. Eu acredito que no mundo ideal, no mundo de Oz, no paraíso de Dante, bastaria o consenso. Ora, o correto é o mais fácil, o correto é o mais transparente, o correto é o mais lógico, o correto é aquilo que eu tenho que fazer. Porque o errado é custoso. Ou como eu digo ao retirar uma prova fraudada de um aluno, o tempo que você levou fazendo essa cola é superior ao texto que eu dei para estudar. Aqueles amigos que baixam aplicativo para impedir blitz da polícia, porque sua carteira venceu, e eu pergunto, não é mais fácil eu passar num poupa-tempo em São Paulo e renovar a carteira do que baixar aplicativo e ficar vendo? O caminho correto é, filosoficamente, o melhor. É o reto, é o que leva à eficácia a médio e longo prazo. Ou seja, é o estratégico. Mas a grande questão é que esse consenso, que é fundamental, por exemplo, estamos aqui em uma atividade de consenso, ela é fundamental. O que é o consenso? Através do debate, através do depoimento de pessoas, de iniciativa, estamos analisando como a ética é mais produtiva do que a não ética. E como vocês e eu somos perfectíveis, expressão russoniana aplicada a Aristóteles, ou seja, não perfeitos. Por que é que eu sou um homem ético? Porque eu sou perfeito? Nem forçando. Mas porque eu sou perfectível. Quando eu levo uma multa, eu examino, ela é sempre justa. Sempre está lá minha placa sorrindo onde não deveria estar, ou em um deslocamento vetorial inadequado. Eu olho, reconheço que errei, infringi uma regra, aceito, pago a multa, incorporo os pontos, como tive ano passado uma multa, entendo que é um erro meu, reestudo a legislação e tento não fazer mais. É isso que me torna ético. Eu não me alegro no erro. O que é alguém não ético? Recebe a mesma multa que eu, passa os pontos para a tia Filomena. Afinal, ela tem 78 anos, não dirige mais. Recorre sem base e se alegra no erro. Então não é que eu não erre, mas tal como acontece com o uso da língua portuguesa, toda vez que eu erro, eu procuro melhorar. Eu não me alegro no erro. Eu não me alegro no emprego inadequado da língua do meu país. Eu não me orgulho da ignorância. Eu quero aprender mais. Então isso é o consenso. E nisso eu diria, todos aqui que erram, e todos erramos, com exceção do ministro, claro, que me convidou, é deselegante. Todos erramos, mas nós não nos alegramos no erro. Isso é uma pessoa ética. Se não ética, seria a ciência dos anjos. E não teria utilidade nenhuma para a humanidade. Estudaria as pessoas perfeitas e não as pessoas perfectíveis. Aristotelicamente, eu sou perfectível. E Aristóteles insiste, contrário a Platão, eu posso aprender. E todos os seres humanos podem aprender. Consenso. Mas como vivemos em uma sociedade com mais de 210 milhões de habitantes, diversa em qualquer sentido da palavra, e sem um consenso absoluto, eu também acredito que a exemplaridade das leis, a existência da punição clara e democrática, prevista no Código, aplicada no rigor da lei, sem paixão, para afastar um indivíduo que causa dano à sociedade e reeducá-lo, isso eu também acredito. Então acredito em campanhas de melhoria do trânsito e acredito nos radares. Acredito em campanhas nas escolas para eu me tornar um motorista consciente e acredito nas multas também. Eu acredito em coerção e consenso. Há escolas filosóficas que enfatizam só o consenso. Eu acredito que leis boas e justas e democráticas vão
produzir melhora. Que o brasileiro que dirige mal, dominantemente, que é agressivo, misógino e homofóbico no trânsito, já que nunca insulta o outro, seu hétero passou na minha frente, nunca diz uma coisa dessa, que este mesmo brasileiro ao dirigir em Miami se torna um cidadão exemplar, saído das páginas de Copenhagen do Hans Christian Andersen. Ora, se ele tem noção do certo e errado e aqui não dirige certo, é porque aqui ele acha que ele pode errar. E lá ele sabe que não pode. Logo, é consciência, é pecado mortal, é o 9º círculo do inferno. É o último, o mais gelado de todos. Então, o que eu estou falando é que coerção e consenso são fundamentais, que a construção ética é a construção da diversidade, de diferentes funções, diferentes atitudes, diferentes capacitações, em que eu aceito que existe autoridade, mas não autoritarismo, que há funções, existe um código que nos rege, e o código preserva exatamente a impessoalidade, segundo o item do artigo 37 da Constituição de outubro de 1988, ou seja, impessoalidade, que o guarda que me multa não me multa porque não gostou de mim, porque tem ódio de carecas, ou porque não gosta de gaúchos ou pessoas do signo de aquário, mas porque eu infringi uma regra. E como tal eu sou passível de punição. Muito consenso, muita campanha aqui nesse Salão Negro, muita campanha publicitária, muito livro, muito debate, muita palestra. E também a certeza de que se eu insisto em burlar, também existe a isso. Então eu comecei falando que terrível um país onde alguém que faz o que deve fazer vira um caos a ser analisado. Mas que bom, que coisa extraordinária, que mudança, que um homem que teve tanto poder como Gedel esteja na cadeia. Que homens que tiveram muito poder estejam na cadeia. Mas não pelo motivo que se põe na cadeia em ditaduras, como na Coreia do Norte, porque não é amigo do ditador. Porque na Coreia do Norte, se eu sou corrupto e favoreço o ditador, eu me torno ético. E se eu sou corrupto e não sou amigo do ditador, eu sou preso não pela corrupção, mas porque não dividi o que eu ganhei. Então, não por esse motivo, mas de uma cadeia, de um sistema democrático, onde as partes podem apelar, existe contraditório, existe apelo, contrapelo, e mais assim, como deve ser em um Estado democrático de direito. Então é isso que eu acredito, coerção e consenso, é isso que eu defendi nessa questão. Aqui tem algumas redes sociais, se alguém quiser acompanhar. Demos um passo de consenso, falta dar passo de mais consenso, aperfeiçoar a coerção, e eu diria que se ainda estamos longe da perfeição, muito longe, eu nunca vi tanto poderoso com medo como nesse momento no Brasil. Graças ao Estado Democrático de Direito, graças à transparência, à pressão da opinião pública, ultimamente até das redes sociais. Graças a tudo isso, eu vejo perspectiva. Lancetamos o furúnculo. O que está saindo não é água de rosas. Fizemos a primeira faxina em meio milênio de país. A água não é límpida. Está saindo. Mas estar fazendo uma faxina com todos os problemas que isso possa decorrer, é melhor do que o período em que o dono de uma empreiteira confessou que fazia 3 gerações da família que isso era feito. Ora, se há 3 gerações era feito, em diversos governos, de variadas orientações ideológicas, é sinal de que só agora, no Estado Democrático de Direito e com o Judiciário independente e com o Ministério atuante, nós podemos dar um passo. Já é um passo. Acabamos de começar uma quimioterapia. Não é agradável. Mas a solução era se conformar com o câncer permanente. Eu sou otimista, velho professor de moral e cívico, SPB, eu sou otimista. Este é um país que tem chance de mudar, graças a uma série de fatores. Antes eu não era tão otimista. Agradeço o convite, gente, e quero também eu, junto com vocês, ficar cada vez mais ético, não por ser perfeito e pela vaidade da perfeição, mas por ser perfectível, possível de ser mudado. Agradeço ao convite do ministro, a honra de falar às senhoras e aos senhores. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado.